Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 15 de maio de 2023, segunda-feira, o evangelho de hoje é de São João, capítulo 15, versículo 26 ao 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão da sinagoga, e virá a hora que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembrei do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus, reunido com os discípulos, lhe anuncia que ele voltará para o Pai. Mas os seus discípulos que estão com ele desde o começo, desde o início, que viram o seu ministério, o ministério do Messias nesse mundo, viram seus milagres, suas curas, seus exorcismos, não podem se desesperar, porque Jesus vai para o Pai, mas ele enviará o Espírito da verdade, o defensor, o paráclito, o advogado, o Espírito Santo de sabedoria, de conselho, temor de Deus, fortaleza e inteligência, para que os discípulos não caminhem sozinhos, mas que pela revelação do Espírito da verdade os discípulos possam caminhar por esse mundo, continuando a obra do Messias, continuando a obra do Salvador, e assim a sucessão apostólica vem de lá para cá, nesses 2000 anos, a Igreja do Cristo, a Igreja Católica, iluminada pela graça do Espírito Santo, é a Igreja que sobrevive às perseguições e aos tempos. E assim Jesus prepara os discípulos para os momentos do martírio, da dor e do sofrimento e da angústia, mas que com o Espírito Santo passará por toda dificuldade, todo sofrimento, mas firme na fé e pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi com os discípulos que deram sua vida pelo Evangelho, começando por Estevão, que foi o primeiro a ser martirizado na sinagoga em Jerusalém, e ali em diante os discípulos que foram dando a sua vida, derramando o seu sangue no martírio, Paulo, Pedro, Tiago, todo André, todos foram mortos, martirizados por causa do amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, os primeiros cristãos, aqueles que vão fazendo a sucessão dos apóstolos, que são colocados nas arenas para ser devorados pelos leões, aqueles que foram crucificados e aqueles que foram queimados vivos, esses são aqueles que deram a vida pelo Evangelho, deram a vida pela fé. E aí Tertuliano vai dizer, o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Só se dá a vida pelo Evangelho quando se acredita na verdadeira, na recompensa que é o reino dos céus. Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. E aí, cabe a nós fazermos a pergunta se nós verdadeiramente estamos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou estamos pregando o evangelho do mundo, que é o do politicamente correto, o qual nós não podemos anunciar a verdade? Muitas vezes é o evangelho do mundo que nós estamos pregando, porque não queremos ser antissociais,
não queremos ser indelicados, não queremos ali contrariar aquilo que o povo fala sobre essas ideologias nefastas. Precisamos verdadeiramente reconhecer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e se perguntarmos para nós mesmos se nós estamos pregando o Evangelho verdadeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois se estivermos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se prepare, porque você será perseguido, você será caluniado, porque o mundo rejeitou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo rejeitou o Cristo. Como que um servo pode ser maior do que o seu Senhor? Se nós pregarmos o mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que o mundo vai aceitar? Não vai. E isso nós vemos no dia de hoje. Essas ideologias nefastas de união homossexual, de aborto, de apologia às drogas, de ideologia de gênero, isso vai contra verdadeiramente a fé e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos compactuar com essas coisas? Será que verdadeiramente nós não estamos sendo omissos para agradar o mundo? Será que nós não seremos cobrados? Nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos, pedir a graça de Deus, que verdadeiramente o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, nos guie e nos ilumine nesse mundo de trevas, nesse mundo dessas ideologias nefastas, e que, se for preciso, sermos martirizados, darmos as nossas vidas pela verdade, que assim o façamos. E hoje, quantas pessoas estão sendo perseguidas por falar a verdade, por te colocar contrário a que o mundo prega. Temos aí uma PL que está sendo para ser votada no Congresso aí, a toque de caixa, para restringir as nossas liberdades. Palavras da Bíblia que nós não poderemos mais falar nas redes sociais. Tudo em nome da fake news, mas eles podem mentir à vontade, que não tem problema. Tudo em nome dessas ideologias, e nós estamos nos calando. Façamos esse exame de consciência e peçamos verdadeiramente que o Paráclito, o Defensor, nos guie, seja a nossa luz para o reino dos céus nesse mundo de trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.